Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à conferência número 32, a mudança radical. Aqui eu fiz a representação de um dente, mudança radical, vem do prefixo raiz. Então o mestre Samael ele fala em suas obras que a nossa mente é formada por 49 subníveis da mente. Ele também usa outros termos que são o mesmo, o nosso inconsciente, subconsciente e infraconsciente, cada vez mais profundos em nossa mente, em nossa psique. E os eus mais grotescos, mais insuspeitados que possuímos, eles estão precisamente na parte bem da raiz mesmo. Então temos que ir nos aprofundando cada vez mais, lançando a luz da autoobservação dentro de nós, a fim de ir descobrindo todos esses defeitos. Se um dente começa a doer, então o dentista tem que ir até as raízes para sanar aquele problema. Quando o dente está totalmente contaminado. Da mesma forma somos nós. A nossa psicologia, nossa psique, nossa alma está totalmente contaminada diante de infinitos defeitos psicológicos que acabam repercutindo no mundo exterior, como por exemplo a degeneração sexual, muita degeneração sexual, promiscuidade de todo tipo. Não existe mais a figura, a instituição do matrimônio, quase não existe mais. As pessoas ficam um mês com um, o verbo hoje em dia usado é ficar, um mês com um, uma semana com outro, e assim vão trocando de casais sem se comprometerem uns com os outros. Diante do primeiro problema já pontapé na pessoa e troca-se de casais. A perversidade está tremenda, golpes de todo tipo, falta de caridade, falta de humanidade, egoísmo extremo, desarmonia de todo tipo. Então o dentista ele consegue fazer o tratamento por nós. Exteriormente conseguem os técnicos, os especialistas fazerem os tratamentos por nós, em nós. Mas a nossa psicologia é diferente, é nós mesmos que temos que fazer. Ninguém consegue tratar a nossa psicologia senão nós mesmos. Até existe a figura dos psicólogos e psiquiatras que conseguem ajudar superficialmente a pessoa, mas não promover nesta pessoa a mudança radical. Enquanto prossigamos com o erro de crer-nos a nós mesmos um único individual, é evidente que a mudança radical será mais que impossível. Então toda essa desarmonia no mundo é devido precisamente aos nossos defeitos psicológicos. De modo algum seria possível eliminarmos erros desconhecidos. É urgente observar previamente aquilo que queremos separar de nossa psique. Este tipo de trabalho não é externo como o do dentista, senão interno.
E aqueles que pensam que qualquer manual de etiqueta ou sistema ético externo e superficial poderá levá-los ao êxito, estarão de fato totalmente equivocados. E é o que a gente vê na sociedade. Doutores, policiais, estudantes de alto nível que de repente cometem, por exemplo, um feminicídio, alguma barbaridade qualquer de trânsito, empresários que discutem no trânsito e aí tentam atropelar com seus carros ultramodernos, atropelar essa pessoa com quem, um motoboy, por exemplo, uma pessoa com quem estejam discutindo, e o que foi feito de sua educação, de suas etiquetas sociais, de seus códigos de morais, onde foi parar? Falha, né? Chega um momento em que falha. A atenção concentrada na observação plena de nós mesmos é motivo mais que suficiente para demonstrar que isto exige um esforço pessoal muito particular de cada um de nós. Exige, como o mestre Samael fala, esforços conscientes e padecimentos voluntários. E como o mestre Rabulu diz, pois que os tempos estão mais difíceis ainda agora, então exigem super esforços para conseguirmos nadar contra a correnteza da vida. Dar por aceita a multiplicidade de erros, descartando a necessidade de estudo e observação direta dos mesmos, significa de fato uma evasiva ou escapatório, uma fuga de nós mesmos, uma forma de auto-engano. Aceitar a multiplicidade de erros, porém sem observá-los, é uma fuga de nós mesmos. Só através do esforço rigoroso da observação judiciosa de nós mesmos, sem escapatórias de nenhuma espécie, poderemos evidenciar realmente que não somos um, senão muitos. Refugar o trabalho de autoobservação íntima, buscar evasivas, é sinal inconfundível de degeneração. Então nós estamos degenerados, não usamos mais essa ferramenta de autoobservação. O conhecimento de si mesmo visa a regeneração do ser humano. E esta começa com a autoobservação. Eu concordo que seja muito difícil nos autoobservar. É um trabalho profundamente psicológico e poucas pessoas aguentam esse trabalho psicológico. A maioria detesta esse trabalho psicológico de autoobservação. É muito mais fácil, mais cômodo levar a vida, né, distraidamente, ser carregado pela vida, sem trabalho psicológico de espécie nenhuma, é muito mais cômodo, mas indica nossa degeneração. Enquanto sustentemos a ilusão de que somos sempre a mesma pessoa, não poderemos mudar. É óbvio que a finalidade desse trabalho é precisamente lograr uma mudança gradual em nossa vida interior. Então, uma mudança gradual, galgando por todos esses subníveis de nossa mente. O ponto inicial da mudança radical permanece oculto, enquanto o homem continue crendo-se um apenas. Então, este ponto inicial da mudança radical estará sempre oculto enquanto continuemos crendo-nos uma única pessoa. Evidenciar, experimentar e compreender é o fundamental. Afirmar é uma coisa e compreender
é outra. Então nós podemos afirmar, podemos saber que somos muitos, pois vimos o professor falando isso no curso. Então, afirmar, saber é uma coisa. Agora, compreender é algo totalmente diferente. A compreensão vem da prática. Quando começamos a usar as ferramentas de autoobservação, ou seja, qualquer ferramenta prática, então começamos a compreender e evidenciar os defeitos dentro de nós. Saber, afirmar, conhecer é da mente, compreensão é do nosso coração. Então, compreensão é uma faculdade da essência, da consciência. Por estes tempos em que vivemos, o conhecimento foi muito mais além da compreensão, porque o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, desenvolveu exclusivamente o lado do conhecimento, o lado do saber, esquecendo lamentavelmente o correspondente lado do ser. Então, quando a gente vai, por exemplo, na casa de um amigo, eu vou visitar o Juca. Qual Juca a gente vai encontrar naquele dia? Vou encontrar o Juquinha, aquele amigo simpático, sorridente, agradável de sempre? Ou vamos nos deparar com o Jucão irritadiço, brabo, que vai nos surpreender? Não é mais o Juquinha de sempre, é um Jucão que se manifesta menos, mas se manifesta. Então, temos que começar esse trabalho imediatamente. Não há mais tempo a perder. Não podemos perder tempo. O tempo é o bem mais precioso que possuímos. Então, não podemos deixar para segunda-feira depois da festa, ou para o ano novo depois das regalias de Natal, de Ano Novo. Temos que começar imediatamente este trabalho. Urge que não percamos mais tempo. O mestre Samael cansa de dizer que perdemos o nosso tempo lamentavelmente. Então vamos começar agora. Nem que seja já no final do dia ou que já estejamos de noite, então vamos aproveitar o resto da noite. Mas de repente chega o nosso amigo nos convidando para sair. Aí é que temos que apelar aos super esforços, como diz o mestre Rablu, porque vão acontecer essas situações. Quando a gente começa a se movimentar, a natureza começa a colocar empecilhos em nossa vida. E aí, por exemplo, aparece esse amigo querendo nos tirar para sair, para ir catar mulheres, visitar os amigos, ir no bar e assim por diante. Então é precisamente quando a gente resolve começar a se mexer que começam a surgir os empecilhos. A esposa fica doente, eu estava me planejando para fazer uma viagem de divulgação, de repente minha esposa fica doente. Então, a natureza não lhe agrada que deixemos de ser instrumentos da natureza. Então ela começa a colocar obstáculos, começa a colocar brinquedos. E são milhares e milhares de tipos de brinquedos que a natureza coloca para que esqueçamos de nossa marcha rumo à autorrealização. Então, são infinitos os fascínios que tem na vida.
amigos, mulheres, futebol, corrida de Fórmula 1, motéis, tecnologia, etc, etc. Fascínios, brinquedos que a natureza lança para que não nos liberemos, porque a natureza, como eu falei, não lhe agrada que deixemos de ser engrenagens da natureza. A natureza foi feita para dominar, para reger, e não lhe agrada perder uma peça sua. Servimos para a economia da natureza, esse é o termo esotérico que se usa. Servimos para a economia da natureza. Então ela vai colocando obstáculos, óbices, para que esqueçamos de nos autorrealizar. Bom, com a autoobservação, então vamos colocando luz em nosso universo interior. É assim que se diz, quando um mestre está se autorrealizando, ele é um iluminado. Por quê? Porque ele está se autoconhecendo, ele está se conhecendo todo o seu universo interior. Então começa pela autoobservação, e aí se diz um iluminado. Buda foi um iluminado, Krishna, etc, etc, etc. Defeito evidenciado, só para relembrarmos, deve ser julgado. Devemos colocá-lo no banco dos réus, saber o que ele nos prejudica, se ele é bom, se ele é útil, se ele é verdadeiro, e temos que julgá-lo impiedosamente. Não quero mais esse defeito. Me atrapalha, me faz perder minhas energias, me faz desgastar. Um eu de medo, eu medroso, começo a tremer, começo a fraquejar, ou seja, minhas energias estão indo embora. Energias que seriam necessárias para a criação dos corpos superiores. E aí, uma vez julgado e compreendido, temos que apelar ao poder serpentino, elétrico de nossa serpente divina Mãe Kundalini, nossa Mãe Divina. Minha Mãe, tira de mim este eu medroso, tira de mim este eu tímido, tire de mim este eu orgulhoso, etc, etc, etc. E assim vamos conhecendo os nossos 49 subníveis da mente e promovendo realmente esta mudança radical. Esta conferência ela é um reforço nesta faculdade maravilhosa que é a autoobservação. É para relembrarmos que existe a autoobservação e que temos que usá-la. É o início de tudo, a autoobservação. Quando eu estava no 2º grau, eu reprovei em matemática, eu detestava matemática. Até que fazendo aquele curso, repetindo aquele ano, aprendi a amar a matemática, a gostar de matemática. É a mesma coisa, é esse trabalho psicológico. A gente fazendo, se esforçando, a gente aprende a amar este trabalho. Por tão difícil que ele seja no começo, trabalho psicológico nos dá náuseas, mas fazendo, praticando, se esforçando, a gente vai aprendendo a amar este trabalho. Ficamos assim por hoje, um abraço a todos e até mais.